Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. Estamos mais uma vez aqui conectados uns com os outros através dos recursos da tecnologia, mas principalmente pelo coração. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gotas de Esperança. E nós precisamos compreender que, na verdade, nesse dia que se comemora, no mundo inteiro, a Sexta-feira Santa, a crucificação do Cristo, estávamos refletindo acerca de que oportunidade maravilhosa a humanidade está tendo para refletir sobre essa doação maior que foi o próprio Cristo dar a sua vida em favor de que a semente do Evangelho, da sua mensagem, da sua vivência, vingasse de vez no solo dos nossos corações. E refletindo sobre isso hoje de manhã, nas nossas orações matinais, nas nossas preces, nos lembramos do João Evangelista, no seu capítulo 3, versículo 16, em que ele diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Talvez a pandemia do coronavírus esteja nos ensinando a esse doar a vida pelos nossos irmãos, no sentido de cuidarmos uns dos outros. Talvez pela primeira vez nós estejamos compreendendo a mensagem da crucificação do Cristo. De esquecermos de nós um pouco e nos voltarmos para aqueles necessitados do caminho. Então, é um privilégio para nós estarmos encarnados aqui na Terra neste momento, a fim de testemunharmos essa oportunidade de nos renovar e de nos mergulharmos, por assim dizer, dentro das questões que essa mensagem vem nos trazer, essa mensagem profunda do sacrifício de Jesus. As pessoas estão chegando, depois dessa reflexão pequena, sobre a Semana Santa de Jesus, as pessoas estão chegando, a minha irmã Rosângela está aí, a Luciane, a Clara, outros companheiros estão chegando. Então vamos ao nosso capítulo de hoje, do Gotas de Esperança. É o capítulo 15 do livro Deus Sempre. E olha que interessante o nome proteção. Não é à toa, né, gente? Proteção, o nome desse capítulo. E é curioso porque o que nós mais queremos agora, no mundo inteiro, é estarmos protegidos. Nós e os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles a quem amamos, estarmos protegidos. E é importante que nós compreendamos que a visão de proteção, ela não é apenas de um lado. Não podemos achar e buscar proteção apenas erguendo as mãos ao céu. Há que haver um movimento nosso em direção a essa proteção que nós pedimos. E aí o Emmanuel, no livro Agenda Cristã, no livro de André Luiz, ele faz um prefácio e diz assim: se não é lícito menosprezar o favor, não devemos viciar a proteção. Olha, a providência divina está sempre nos oferecendo. Ela é uma faceta da misericórdia de Deus, uma faceta da lei que se chama misericórdia. Ela está sempre nos oferecendo recursos para nos protegermos em todos os sentidos, não apenas quanto à questão do coronavírus, A proteção aqui vai além disso. Mas é preciso que a gente se movimente em direção a esse oferecimento. E Emmanuel é muito sábio quando diz: se não é lícito menosprezar o favor, claro,
está sendo oferecido, a mancheias, não devemos viciar a proteção, ou seja, eu tenho que fazer também a minha parte. Se eu não posso, ou se eu devo, né, se eu não estou dentro do grupo de atividades essenciais, e portanto eu posso ficar em casa, eu fico em casa. Eu estou beneficiando os meus familiares e também os outros companheiros de jornada, não é? E eu me lembro aqui de um capítulo do livro Missionários da Luz, onde André Luiz, eles vão numa instituição espírita e o benfeitor mostra um senhor que estava indo lá por questões do fígado. E ele fala assim: André, aqui nós temos uma regra, a regra do 10. Já era a 10ª vez que aquele moço entrava lá buscando auxílio para os problemas do fígado. Nas outras 9 anteriores, a espiritualidade, através do passe, do encarnado ali, do médio passista, havia aliviado os problemas de fígado dele. E ele falou, se depois dessa vez agora, ele voltar a beber, ele vai ficar entregue às suas próprias inconsequências, ao seu próprio desatino, para aprender. Porque a misericórdia divina, ela tem também esse papel educativo. A providência tem esse papel educativo. Então, essa proteção nós devemos fazer por onde também? Cuidarmos da nossa mente, cuidarmos das nossas emoções, harmonizarmos o nosso psiquismo, buscarmos a harmonia através da oração, da leitura edificante. Temos que fazer a nossa parte para poder recebermos essa oferta divina que tem sido prodigalizada nos últimos tempos através dos emissários dos benfeitores espirituais. E a primeira frase ele diz assim: o trabalho que tens veio do amor de Deus. E é o próprio Amemei, lá no livro, no livro Pai Nosso, no capítulo 7, que diz assim: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência nos situou. Que lindo isso, né? Hoje, nós podemos dizer, bom, estamos impedidos de ir ao trabalho profissional, estamos no home office em casa, os companheiros que são autônomos têm tido essa dificuldade, mas existe um trabalho interior que precisamos fazer. Buscar rearrumar a nossa casa mental. Buscar equilibrar o nosso padrão emocional. Além do que as pequenas tarefas que existem dentro da nossa casa. Que se nós fizermos servindo com alegria, com disposição, com bom ânimo, com gentileza, com cortesia, nossa mente vai estar focada. É um outro tipo de meditação. Nossa mente vai estar focada naquele trabalho. Desde limpar a casa, desde varrer o chão, desde lavar a louça, desde fazer uma comida, preparar um suco, preparar um café. Todas essas coisas vão nos aquietando por dentro. Nessa vida tão cheia de transitoriedades nas coisas lá fora, a família, ela é uma montanha altaneira que nos dá a certeza da continuidade, da permanência. Nós ficamos ancorados dentro de nós, na relação de amor, de afeto que temos uns para com os outros. A outra frase que ele diz é assim: a tentação que sofres é a prova que te apura. Olha aí. O que nós estamos passando hoje, com a questão do coronavírus, ela nos mostra, essa pausa nos mostra quantos perigos nós corríamos. E é uma prova que nos apura, ou seja, que nos testa, para saber como é que está a nossa paciência, para saber como é que está a nossa compreensão, porque temos que viver ali diuturnamente uns com os outros, para saber como é que está a nossa capacidade de perdoar. E nós vamos ler no livro
Justiça Divina, uma mensagem de Emmanuel no capítulo 17, que diz assim: cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. Então, esse vírus, na verdade, está nos dando uma métrica, uma medida, assim como um termômetro, né? Nos dá a temperatura do corpo. Esse vírus está nos dando uma medida de como é que está a nossa saúde emocional, mental e espiritual. Vamos nos observar. E, claro, buscarmos no maior compêndio de medicina curativa e preventiva, que é o Evangelho de Jesus, a medicação para as nossas almas, a fim de corrigirmos aqueles pontos que precisamos melhorar. O parente difícil, olha aí, é um teste para o bem. Gente, não estamos juntos por acaso. Vocês já imaginaram quanto tempo foi gasto pela espiritualidade superior para planejar nossa encarnação de modo que a gente pudesse estar junto com quem nós estamos juntos hoje? Não só na família consanguínea, mas as outras famílias espirituais e amigos do trabalho, enfim. Levou-se muito tempo na casa espírita. E às vezes, alguns companheiros que ali estão são desafetos nossos. Alguns desses irmãos, muitas vezes no passado remoto, nós levamos muita dor e sofrimento a eles. E aí o Emmanuel nos diz no livro Astronautas do Além, capítulo 24, todo parente difícil é trabalho de amor ou reharmonização, que a divina providência nos confia, a fim de que tenhamos o privilégio de transfigurá-lo em degrau de serviço e de luz, no rumo de nossa própria sublimação. Na medida em que eu reharmonizo os meus laços de afeição com esse companheiro, com esse parente, eu estou me sublimando naquele ponto, naquela relação. Eu estou cumprindo o papel para o qual essa família foi montada. Foi construída nas pranchetas lá do departamento de reencarnação das colônias de onde viemos. É importante nós pensarmos nisso. O próximo diz assim: doença que te aflija, reajusta-te o ser. Olha, doença que te aflija, reajusta-te o ser. Gente, Emmanuel, no Consolador, no capítulo 95, ele diz assim: a saúde é a perfeita harmonia da alma. Se nós estamos doentes, e essa doença atingiu o físico, podemos buscar as causas. Elas estão lá no campo emocional ou no nosso campo mental. E aí nós precisamos buscar harmonizar a origem, a fonte, a fim de que essa cura depois venha. Então, não vamos reclamar da enfermidade. Não é só o coronavírus, qualquer enfermidade. Ela tem um propósito. Fazer com que a gente descubra o que está errado nas nossas vidas. E não é fora não, viu gente? É dentro. Porque fora é o reflexo do que está dentro. Então é fundamental nós passarmos a ter uma nova compreensão acerca da enfermidade. Ela é um livro que se abre e nos explica as causas da nossa infelicidade. Só somos doentes porque somos infelizes. Se fôssemos pessoas felizes, não a felicidade das coisas transitórias, mas a felicidade interior, a harmonia, de estarmos vivendo em harmonia com a lei, seríamos seres saudáveis, não apenas no físico, mas em todas as nossas dimensões. É o que Joana de Ângeles chama de saúde integral. Recorda a tempestade regenerando a vida. Essa tempestade que está passando assemelha-se às tempestades que ocorrem na natureza. Depois daquela
tensão atmosférica, onde há uma precipitação violenta de água, com raios, trovões, logo após ventos fortes, logo após passar isso, vem o quê? A serenidade, vem a frescura. Podemos respirar com as vias desobstruídas, um ar puro que foi descongestionado. Então, essa tempestade pela qual a humanidade passa tem essa função: nos reorientar, nos reposicionar diante da bússola da lei de Deus, que é o amor. E aí, nós buscamos lá no livro A Caminho da Luz um texto maravilhoso, que o Emmanuel diz assim: uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Isso é lá no final, o Evangelho e o Futuro, no capítulo 25. Varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém, de todos os séculos, devem chorar, contemplando essa chuva de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. As provações e expiações que passamos hoje, em nível global, na Terra, foram desencadeadas por essas nuvens pesadas de nossas próprias consciências culpadas. Depois da treva, no entanto, olha aí, a tempestade passa, surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado, no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Já não haverá mais essa dicotomia onde eu olho no espelho e acho que eu sou um corpo, o homem físico. Não, nós teremos a certeza de que somos seres espirituais. Nunca uma pandemia provocou essa reflexão como agora. O ser humano, de repente, foi colocado diante da morte. Tudo aquilo que ele sempre busca fugir, não quer nem falar ao longo da vida. E ele está, ou seja, os seus familiares, que estão dentro da lei de probabilidades de livre-arbítrio e determinismo, estão desencarnando, ele é forçado a refletir. E aí, após a morte? O que existe? Então, e o Brasil tem um dos maiores tesouros, gente. O Brasil não veio, a nossa missão não é ser a maior potência econômica, política, financeira. A nossa missão é expressar para o mundo o tesouro espiritual que existe nessa nação. Vamos pensar nisso. E no final, a última frase: por trás de todo mal, brilha a bênção de Deus. Aí nós vamos ver no livro Rumo Certo, capítulo 3, Emmanuel diz assim: em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota de bênçãos que te rodeiam, e escorando-te na fé e na paciência reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada, para doar-lhes a solução. Gente, as provas, na verdade, elas vêm de acordo com as nossas necessidades espirituais. Não existe injustiçados diante da lei de Deus. E a providência divina, por trás daquele aparente mal, está nos guiando para encontrarmos, nesse processo de autoconhecimento que estamos passando nesses dias, encontrarmos os nossos pontos frágeis e fortalecê-los. Através da reflexão, através da oração, através da mudança de hábitos e nesse pequeno laboratório que é a nossa família. Se estávamos nos comportando inadequadamente com os nossos irmãos lá fora, vamos passar a exercitar, vamos renovar esses hábitos e vamos exercitar essa nova postura de acertar, de sermos atuantes, positivos na fraternidade, na solidariedade. Vamos usar isso dentro dos nossos lares.
com esses que o Criador colocou em nossa vida para que pudéssemos caminhar juntos, que são aqueles que integram as nossas famílias. Ao final aqui dessa reflexão, vamos pensar aqui, junto com a Meimei, vamos buscar um pequeno conto da Meimei para a gente refletir e finalizar nossa gota de esperança de hoje. O conto chama O Vaso e está no livro Ideias e Ilustrações. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita, adoeceu gravemente e entrou a passar enormes necessidades. Os parentes aos quais ele mais servira moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava, na olaria, e mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo, com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmara. Assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Neste instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. O coronavírus é um desses fogos e nós, como vasos, teremos ainda que ser levados mais vezes ao fogo, depende de nós. Esperamos que ao acordarmos desse momento difícil, como o oleiro acordou, nós tenhamos compreendido a lição que esta pandemia está a nos ensinar. Porque estamos imobilizados como o oleiro estava, em cima de uma cama. E achamos que essa situação de não podermos ir e vir é até um castigo de Deus. Muitos pensam assim, mas não é. Isso é a mão do Criador estendendo-se a nós, a fim de que a gente, nesses dias, possamos ser atingidos pelo calor do fogo do amor, para que ele finalmente desperte dentro de cada um de nós. E nós possamos ser aqueles vasos por onde futuramente o Senhor transportará a água cristalina das bem-aventuranças, da paz, da harmonia, não em nosso favor, mas em favor de todos aqueles que conosco caminham a jornada terrena. Muito obrigado a todos. Vamos ver aqui mais pessoas que chegaram, não é? Temos aqui ainda o Renato, a Thaís, temos também a Andréa Cristina, a Neuza Ferreira, a Vera Lúcia. Ô Vera, um abraço, minha irmã, lá de São Paulo. Temos ainda o Lenildo de Natal. Nós agradecemos a todos vocês. Esse final de semana não teremos o Gota de Esperança, em razão das nossas palestras, mas segunda-feira estaremos de volta às 15 horas, tomando mais uma porção
do elixir de esperança, que somente o Cristo, o farmacêutico da alma, pode nos propiciar, através da botica da doutrina espírita. Muito obrigado a todos, paz, saúde e alegria a todos.